Bom, e hoje na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, e o deputado Marcel Van Hatten voltaram a se desentender. Os dois já haviam protagonizado uma discussão ontem durante os debates sobre a votação da regulamentação do mercado de carbono. Van Hatten, que subiu na tribuna para criticar o projeto, teve o microfone cortado por Arthur Lira. Deputada Júlia Zanato. Esse tempo. E estou dizendo que sou contra desde o início da discussão, senhor presidente. Vossa Excelência deve respeito aos contraditórios e à minha vontade. Eu disse no início o motivo por que sou contrário. Deputada Júlia Zanata, uma palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, que não está tendo a discussão adequada nessa casa. Vossa Excelência, vai aprender a respeitar o regimento, deputado Marcel Van Hatten. Deputada Júlia Zanata, se a senhora não usar... Se a senhora não usar a palavra, deputada Júlia Zanata, eu vou passar para outro orador. Deputada Júlia Zanata. Eu passo, deputada Júlia, mas lamento a covardia de um tirano nessa casa. Gente, por gentileza. As brincadeiras no plenário vão acabar, deputado. Bom, e na sessão de hoje, Van Hatten não deixou esfriar a polêmica do descontentamento dos deputados com a condução dos trabalhos por parte de Arthur Lira. E ontem eu quero, agora vindo à tribuna num momento de mais serenidade, lamentar o que aconteceu na condução da casa pelo deputado Arthur Lira. Eu quero agradecer a solidariedade recebida em virtude da forma como o deputado Arthur Lira, presidente desta casa, se comportou ontem ao cortar a minha palavra de forma antirregimental e também antidemocrática. Não é demais lembrar que Arthur Lira foi responsável por manter Daniel Silveira na cadeia. Arthur Lira foi responsável por enterrar a PEC do voto impresso. E Arthur Lira foi responsável por não fazer andar a PEC da prisão após condenação em segunda instância, beneficiando o bandido Lula para que pudesse inclusive concorrer nas eleições. É importante lembrar tudo isso, porque muitos incorreram no erro de apoiá-lo na eleição à presidência da casa e hoje se arrependem. Bom, Piotr, vimos aí no vídeo anterior o deputado Marcel Van Hatten, que teve o microfone cortado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e ainda recebeu uma ameaça no final ali, né? O Arthur Lira disse que as brincadeiras no plenário vão acabar. Então, eu queria entender o que ele entende por brincadeiras no plenário irão acabar. Porque que tipo de brincadeira foi, então, o presidente Arthur Lira conduzir de forma assodada a votação em primeiro turno da reforma tributária, uma reforma constitucional? Parlamentares receberam o texto, não tiveram tempo de ler, alguns nem receberam e tiveram que votar. Acho que no dia seguinte ele estava num cruzeiro marítimo, se não me engano, acho que com o artista Wesley Safadão participando daquilo. Até disseram à época que o assodamento era para poder embarcar no navio. Que brincadeira tem Arthur Lira em relação, de novo agora no segundo turno da votação da reforma tributária, também com assodamento. Parlamento, o presidente Arthur Lira está com dificuldade de lidar com a democracia. O parlamento é isso, o parlamento tem barulho. Claro que há exageros, mas não me parece ser esse o caso. Aliás, não é este o caso. Está lá, ele está questionando o regimento. Aí a opinião do Arthur Lira, que na verdade, num ato grosseiro, ele simplesmente dá uma ordem e fica olhando para o celular. Foi isso que ele fez. Não, ele tem que cruzar olhares com o parlamentar. E, obviamente, em algum momento, alguma posição vai prevalecer. Normalmente é do presidente, mas precisa estar mais bem justificado. E outra, as brincadeiras no plenário irão acabar. Por que não tomou essa decisão, por exemplo, quando um parlamentar levou uma bofetada do outro e manda a polícia lá? Se ele acha que tudo pode, então por quê? Ali era caso grave de agressão dentro do plenário dele. Tudo bem que era uma sessão do Congresso Nacional e o comandante, obviamente, é o presidente do Senado, é quem dirige uma reunião do Congresso. Mas vamos lá, que brincadeira que ele está dizendo? O que ele quer dizer com isso? Precisa ter um pouco mais de tranquilidade. Tá, tudo bem, eu vou citar aqui presidentes da Câmara que eu vi trabalharem assim, que eram bem diferentes, né? Mas... como eu disse recentemente sobre ministros do Supremo, né?
Você olha para o Supremo de hoje e lembra-se de Sepúlveda Pertence. É difícil olhar para o Supremo hoje e lembrar, né, de Sepúlveda Pertence, de Eros Grau, para citar os mais recentes, inclusive. Mas faltou tato, faltou inteligência, faltou competência e talvez falte entendimento do regimento. Porque esses questionamentos sobre atropelos do regimento não vieram só do Marcel Van Hatten ontem, não. Tem vindo de vários parlamentares, sobretudo os da oposição. Alexandre, como é que você avalia aí a conduta do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação ao deputado Marcel Van Hatten ontem no plenário? Pois é, eu gostei da observação do Piotr de que parlamento é isso, é barulho, né? Parlamento já deu tiro, já deu facada, né? Deu um tapa agora, e eu devo lembrar que o presidente Lira, falando desse tapa, deu um conselho para o Conselho de Ética, dizendo, olha, não tem acordo. O PT livra o sujeito do PL, depois o PL livra alguém do PT. Não tem acordo, tem que punir com rigor, porque senão repete o tapa. Mas nesse caso aí do Marcel Van Hatten, há formas de avisar a quem está na tribuna que o tempo se esgotou, né? E ali foi um aviso assim, olhando para o celular com um certo desprezo. Eu acho que isso serviu também para irritar o deputado, mas faz parte. Agora, nos faz lembrar de uma coisa, de um poder excessivo que tem os presidentes das duas casas. Tudo bem, eles são chefes de poder, o chefe da Câmara e o chefe do Senado. Mas tem que haver, todos são pares, ele está interpares, todos são iguais, todos são representantes, né? Na Câmara, representantes do povo dos estados, no Senado, representantes dos estados. Eu acho que está com excesso de poder até autoritário o presidente da casa quando ele decide. Por exemplo, o caso de Rodrigo Pacheco, né? Eu vejo a Ana Paula citando, ela como mineira deve sentir muito mais, né? O Rodrigo Pacheco sentado em cima de pedidos de senadores que poderiam ter resolvido uma crise institucional em que a gente vive hoje, uma crise de democracia. Não, mas Rodrigo Pacheco, que teve aula de direito, que sabe que está errado, claro que sabe que está errado, ou ele é um rábula, não é um advogado, ele é um advogado, né? E dizem que é um bom advogado, então ele sabe que está errado, ele sabe ler a Constituição, e a Constituição não precisa de muito neurônio para entender o que está escrito, porque é muito clara, né, a Constituição cidadã. Então esse excesso de poder dos presidentes da casa, ficam donos da pauta, donos do que vai à votação, né, donos do tempo de votação, de repente uma coisa não vota nunca, né? O André Mendonça não examina nunca, o Flávio Dino examina logo, né? Então ele tem esse poder e não é exatamente um poder democrático, ele tem que dar oportunidade para todos os que estão ali representando o povo, todas as tendências políticas. Eu acho que esse entreveiro aí entre os dois serve para a gente pensar a respeito dos poderes dos presidentes das duas casas.